Olá, eu sou Fábio Alexandre, aluno do curso de Planejamento, Implementação, Gestão e Gestão da Educação à Distância, oferecido pelo Laboratório de Novas Tecnologias do Ensino da Universidade Federal Fluminense. Esse vídeo tem como tema a aula da semana 3 da disciplina Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação. Então falaremos a seguir sobre o texto Imagens, das professoras Maria Helena da Costa e Vânia Marins, que aborda as novas potencialidades do uso de imagens para aprendizagem online no contexto da cybercultura. Escolhemos este texto porque as imagens podem constituir um dos importantes recursos abordados pela aula da semana 3, que acabamos de mencionar, chamados REA, Recursos Educacionais Abertos. Esses recursos, tratados no texto Docência na Cybercultura, Possibilidades de uso do REA, atende aos objetivos de coaprendizagem e de reutilização, onde a principal vantagem, a nosso ver, é não se ter que reinventar a roda a cada momento. Tudo isso possibilitado pela desmaterialização dos recursos, neste caso educacionais, pela virtualização desses recursos. Falemos então das imagens. O texto destaca a máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Para mim, hoje, a imagem é tudo em termos de compreensão e de leitura da realidade que nos cerca. Quantas pessoas você conhece que ainda lê o jornal impresso? Ou quantas pessoas você convive que trocam cartas enviadas pelos correios falando de como vão as coisas e como vai a vida, ao invés de simplesmente postar uma foto com cara de felicidade nas mídias sociais, como no Facebook? Talvez tudo isso decorra do imediatismo a qual estamos submetidos nesses dias. Eu até mesmo penso que a imagem é tão importante que estou postando essa mensagem sob o fundo deste vídeo que não tem nada a ver com o tema, porque penso que um monólogo como um âncora de televisão, ou nem pensar um texto escrito correndo na tela, como esses dos recalls das empresas automotoras, seria menos atrativo do que esse cheio de distrações. Se você concorda ou discorda, envie-nos sua opinião para o nosso e-mail que aparece nos créditos. Voltemos ao texto então. As autoras fazem uma abordagem sobre a relevância das imagens ao longo da história, as classificando em grupos por funções. Primeiro, imagens rituais. Na pré-história, as imagens que temos acesso são principalmente aquelas desenhadas nas cavernas, que representam normalmente animais de caça e a própria caça, onde pode significar que, ao serem feitas, essas imagens poderiam facilitar ou trazer sorte para a caça real. Assim pensa Gombrich. Ou seja, essas imagens possuíam um sentido ritual. Gombrich afirma que a estética ocidental inicia-se com a arte egípcia, sendo que os gregos teriam aprendido com eles. Toda a arte egípcia está ligada à mística, à religiosidade deles, continuando, portanto, já de longe na pré-história ritual. Segundo, imagens de contemplação de fruição do belo. Continuando a citar Gombrich, as autoras apresentam agora o período de 520 a 420 a.C., quando o uso das imagens pelos gregos deixa de ter a função ritual, apresentando seus trabalhos artísticos desvinculados das funções políticas ou religiosas, apenas constituindo-se de contemplação do que era belo. Terceiro, imagens narrativas. Com a oficialização do cristianismo por Constantino em 311 d.C., dado o grande número de fiéis membros que não eram alfabetizados, as imagens foram usadas para ensinar a doutrina. Tinham ganhado a função narrativa, normalmente passagens bíblicas, e não mais ritual ou de fruição do belo apenas. O êxtase. Tomamos a liberdade de dar esse título à classificação que as autoras apresentam, que ocorreu no século XIII, com o surgimento dos maravilhosos vitrais nas catedrais góticas, que exerciam uma função da imagem além da fruição do belo, sua função narrativa e ritual. Elas levavam os fiéis a contemplar as imagens do paraíso. 5. Fotografia. Com o surgimento da fotografia em 1830, a imagem adquire uma função mais livre, surge em função de temas e produção de imagem narrativa não verbal. Exemplo do Facebook que citamos anteriormente, onde uma única foto demonstra se uma família está feliz, se não está, quem não está. Fora o imenso uso da publicidade da imprensa. A fotografia digital e os vídeos trouxeram à cybercultura uma função ou expressão nova na arte, com a possibilidade de escolha, edição, mescla, publicação e etc. Assim, as autoras concluem, citando Santanella, que a arte trivializou-se ao limite, ou seja, desritualizou-se. A imagem começa ritualizada, a história, e agora, com o instantâneo, com o banal, desritualizou-se completamente. Reafirmam as ideias de Santanella que a aprendizagem se dá por diálogos com as tecnologias, porém, não aponta para uma substituição dos métodos, mas uma complementação. Ok, pessoal, isso é tudo. Fiquem com Deus.